Graça e paz. Hoje a reflexão é sobre a Páscoa. Vamos entender o que é a Páscoa, por que foi instituída, quando foi instituída. E hoje, nos tempos atuais, quando comemoramos a Páscoa? Então, Páscoa deriva do hebraico passar e do grego pascha, e traduz a ideia de passar sobre, de poupar, livrar, ou seja, a passagem. Deus instituiu a Páscoa para comemorar a libertação de Israel do jugo do Egito. 400 anos. O povo de Israel ficou no Egito. Quando José morre, outros reis do Egito se levantaram e já não conhecia mais a história de José, que foi governador do Egito. Então, a perseguição começou a se acirrar. E Deus prepara esse grande dia, o dia da passagem, o dia da libertação do jugo do rei do Egito, Faraó. Êxodo 12, versículo 13 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. O sangue do cordeiro vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Este foi o dia em que o Senhor instituiu a Páscoa. Israel deveria comemorar todo o primeiro dia do ano, no primeiro mês, chamado Nissan. O mês em que Israel comemora a sua Páscoa, o povo judeu. Aqui no Brasil é o mês de abril, que coincide com o mês Nissan. Então, o que é um sinal? Sinal são símbolos para indicar algo na nossa mente que está ligada ao ato profético que foi determinado para que fosse um memorial. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Êxodo 12, versículo 1 e 2. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. No dia seguinte, eles já estavam a caminho da terra prometida, naquele mesmo dia em que cada família pegou seu cordeiro, imaculado, sem manchas, sem defeito, e seguiu as determinações de Deus para comemorar a Páscoa, para fazer aquilo que deveria ser feito. No dia seguinte, eles já estavam a caminho. Eles comeram a Páscoa de cajado na mão, sandálias nos pés, lombos cingidos, e apressadamente seguiram os comandos de Deus, que foi dado a Moisés, o grande líder daquele povo. E eles comemoraram a sua libertação. João 1, versículo 29, o evangelista escreveu e disse assim: No dia seguinte viu João Batista Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. A Páscoa, quando foi instituída, ela já prefigurava o sacrifício expiatório de Jesus. Quando João abre o caminho, no seu papel, no seu chamado de precursor do caminho de Jesus, ele anuncia Jesus como cordeiro, o cordeiro pascal. E na passagem de Gênesis, nós temos um relato ali muito importante. O cordeiro é ofertado no lugar do filho de Abraão. Deus pede que Abraão entregue no altar o seu próprio filho. Ali já era uma prefiguração da entrega do próprio Deus de seu filho Jesus, para morrer como um cordeiro imaculado, para tirar o meu e o seu pecado e garantir acesso à eternidade. Então, Paulo escreve também na sua carta e diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: olha, parece loucura sacrificar um no lugar de todos, mas ele afirma que é poder de Deus. Pareceu loucura estabelecer a Páscoa, mas
é o poder de Deus. Loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que estão conectados com a eternidade, é algo sobrenatural, que tem um significado de peso eterno. Porque o escritor de Hebreus diz que sem sangue não há remissão de pecados. E era necessário o derramamento de sangue, e Jesus derramou o seu sangue para nos tornar mais alvo do que a neve. E Jesus, ao bradar, consumou a obra redentora do Calvário, quando ele disse: está tudo consumado. No terceiro dia ele ressuscitou, e ele então vem e começa os seus sermões, e ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, assim disse ele. E no Êxodo 12, versículo 48, nesse livro, está escrito: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem. E então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Deus ali dando umas determinações, que não é qualquer um que tinha que celebrar a Páscoa, comer o cordeiro sacrificado, o cordeiro pascual, que trouxe libertação, trouxe livramento, quebrou o jugo do povo de Israel do Egito. Não era. Deveria ser circuncidado, que era um ato profético de inclusão na aliança com Deus de Israel, com o Deus criador dos céus e da terra. Mas se o estrangeiro quisesse fazer parte, ele poderia. E Jesus vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vier a mim, de maneira nenhuma meu Pai o joga fora. E Jesus, ele está aí de braços abertos, te esperando para você dizer: eu creio no sacrifício de Jesus. Eu creio que o sangue dele vertido na cruz do Calvário, como um cordeiro que tira o pecado do mundo, me dá acesso à eternidade. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém para a destruição, para o fogo eterno, não. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o escritor de Hebreus, no capítulo 11, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram a promessa. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E ele ainda vai discorrendo mais sobre a fé. Ele diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o prazer e o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Moisés obedeceu aquela ordenança toda da ministração da Páscoa, prefigurando o sacrifício de Jesus, sem temer a ira do rei e sem temer a sua própria vida e a de um grande povo que agora ele era líder e conduzia. E Jesus diz para mim, para você hoje: como está a sua vida diante daquele que é o juiz de toda a terra? Jesus derramou o seu sangue e ele quer dar a salvação não só a você, mas toda a sua casa, toda a humanidade. E ele pede para mim e para você que anuncie esse significado da Páscoa e que conclame o povo a ter memoriais. Jesus, na sua última ceia com os discípulos, ele diz: este é o meu corpo, que é dado por vós. Este é o sangue da nova aliança. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes em que comerdes e beberdes, estarão lembrando o meu sacrifício.
E olha só, Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. A Páscoa tinha que ter ritos determinados. O pão que se comia na festa era pão ázimo, ou seja, pão sem fermento. O fermento, ele simboliza no reino espiritual tudo aquilo que leveda, tudo aquilo que incha, tudo aquilo que cresce para a maldade, para a malícia. E Deus diz para mim e para você hoje, nessa Páscoa, faça uma limpeza no seu ser, tira o fermento da malícia, da maldade. Limpe-se, achegue-se à cruz de Cristo. Então, o que é a Páscoa para mim e para você? É a passagem. Passagem de quê? Da escravidão, do jugo do pecado, do jugo da enfermidade, do jugo de tudo que vem sobre a nossa mente, que nos traz angústia, que traz decepções, que traz aflições. Deus, Ele nos convida a celebrar a Páscoa e a entender que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele foi doado em sacrifício por mim e por você. Ele não foi morto porque quiseram, não. Ele foi morto porque o próprio Deus, assim antes da fundação do mundo, já havia feito um plano eterno de salvação. E Ele chama a mim e a você a comemorar a Páscoa, entendendo o significado dela. Passagem. Passagem da escravidão, de uma vida de pecado, de uma vida de sofrimento, para uma vida de limpeza, para uma vida em que, não que nós não venhamos a pecar, isso é impossível, mas que sejamos santos, lutando contra o pecado. Amém? Feliz Páscoa. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.